Esse questionário, quando ele foi desenvolvido, é difícil apagar isso aqui, né? Concordo. Esse questionário, quando ele foi desenvolvido, ele começou a ser desenvolvido com 40 questões, tá? E aí, ao longo do tempo que eu digo, ao longo dos testes, eles foram reduzindo as questões que realmente apresentavam o que a gente chama de carga, né? Que tem ali aquela carga fatorial, não vou entrar no mérito do que é uma carga fatorial, mas que tem uma carga fatorial que faz com que aquela variável ela seja importante na construção daquele construto, que construto, nesse caso, o construto eh, de clareza de autoconceito. Então, eles saíram de 40 questões para 12 questões, que são as 12 questões que nós estamos testando aqui. E essas 12 questões, eles não subdividem em fatores. Então, não tem fator de autoconceito, tá? É um construto só, o construto de autoconceito. Entretanto, Jéssica, tu deve estar nervoso já, né, com isso aqui. Eu vou deixar sem tu ficar me vendo apagar pra não se estressar. Entretanto, Jéssica, subdividi em 4 aspectos que eu chamei de 4 sinais sutis de que você não se conhece, para que nós possamos interpretar os resultados de uma forma mais clara, mais didática. Mas eu quero deixar claro isso para dizer que essa estrutura não é a estrutura proposta pelo artigo original. Foi eu, Jéssica, que pensei como eu posso tornar essa interpretação mais didática. E aí eu pensei nesse agrupamento. Então, só para deixar claro que esse agrupamento não é uma proposta do artigo, não é uma proposta da escala. A escala, ela é unidimensional, ou seja, não é subdividida em fatores, tá? Eu gosto sempre de deixar claro essas coisas, porque no final das contas eu sempre busco ser muito coerente com a ciência e tudo aquilo que não está dentro dos artigos e que é uma extrapolação da Jéssica, eu gosto de deixar claro, e esta subdivisão é uma extrapolação da Jéssica. Combinado? Então vamos ver a extrapolação da Jéssica que foi feita para tornar esse estudo didático. Olha só. Voltei aqui, já apaguei as minhas rabiscos. E agora nós vamos entender. Quais são os 4 sinais sutis de que você não se conhece? Primeiro, eu fui tentar entender, dentro da estrutura das perguntas, se elas poderiam formar grupos, né? Por isso que eu construí esses 4 sinais. E o primeiro grupo é subdividido nas questões. Eu vou colocar esse grupo dessa corzinha. É subdividido entre a questão 1, a questão 2, a questão 8 e a questão 9. O que se refere essas 3 questões? A 1, a 2, a 8 e a 9. Se refere na instabilidade na crença sobre si. Então, todas essas questões envolvem instabilidade, tá? Ah, não mostra ali, deixa eu dar um zoom assim, que daí assim vocês conseguem ver. Aqui não fica a minha letra bonita, meus alunos já sabem. Isso aqui, ó, é engodo, como diria minha mãe. A minha letra é uma letra bonita, mas no PDF do iPad com esta caneta ela não fica, mas ela não é feia assim. Mas deu pra entender. Então esse agrupamento, ele indica instabilidade da crença sobre si. O que é a instabilidade da crença sobre si? É diante de qualquer mudança, a pessoa ela não tem firmeza sobre a crença que ela tem sobre si mesma. Então, se nós pegarmos a primeira pergunta ali, né, a pergunta 1, que diz assim, né, minhas crenças sobre mim mesmo frequentemente entram em conflitos umas com as outras. Exemplo, tu tem uma percepção sobre ti, tá? Então, tu te acha uma pessoa organizada na maior parte do tempo. Mas acontece alguma coisa específica na tua vida, alguma mudança no teu trabalho, mudança de gestão, que muda processos e tal. E tu começa a ter que te adequar àquilo ali. E tu começa a te sentir perdido. E aí tu começa a dizer assim, ah, não, mas eu sou desorganizado, mas eu não consigo acompanhar todo mundo, mas as pessoas ao meu redor
que tá acontecendo aqui? Tu tinha uma crença sobre ti, eu sou organizado, mas diante de qualquer mudança do ambiente, tu já não tem mais certeza que tu é organizado. Tu te sente perdido, tu te sente solto, tu não consegue mais te organizar. Essa instabilidade, tá, mas eu sou organizado ou não sou organizado? Isso é um problema quando nós somos muito suscetíveis às alterações do ambiente para a construção da crença sobre nós mesmos. Porque isso é uma coisa estável. Óbvio que pode ser que tu seja mais organizado com umas coisas do que com outras, mas tu tende a ter uma estabilidade dentro desse nível de organização. Então, quando isso varia muito, isso vai te gerando insegurança. O segundo, né, a segunda questão que diz assim: em um dia posso ter uma opinião sobre mim e no outro dia posso ter uma opinião diferente. Mais uma vez, né, dependendo do contexto, tu ter percepções diferentes de ti. Então, tu olhar no teu trabalho e tu dizer assim: não, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou comprometida, eu sou organizada e eu tenho autonomia, eu tenho segurança, eu vou lá e eu faço o que tem que ser feito. Mas daí tu chega em casa e tu te sente frágil, tu te sente vulnerável, tu te sente manipulada, tu te sente, por vezes, até abandonada. Então percebe que, assim, em um dia, tu pode ter uma percepção de ti, e no outro dia, num outro contexto, tu ter uma percepção completamente diferente. Percebe que isso são crenças distintas de si? Mas peraí, tu é uma pessoa segura ou insegura? Esse é o ponto, né? A questão 8. Muitas crenças sobre mim mesmo parecem mudar com muita frequência. Então, descrição da personalidade muda a depender dos estados internos. Então, dependendo de como tu tá se sentindo, tua percepção de ti vai mudando. E por fim, mas não menos importante, se me pedissem para descrever minha personalidade, minha descrição poderia acabar sendo diferente de um dia para o outro. Mais uma vez, a vulnerabilidade, né, da pessoa diante da estrutura, da condição que ela está vivendo. Então, dependendo do ambiente, do contexto, ela vai se descrever de uma forma diferente. Todas essas questões estão embutidas com essa instabilidade. Quem eu sou de verdade? Não sei. Um dia eu acho que eu sou uma coisa, um dia eu acho que eu sou outra coisa. E isso me gera insegurança, porque na prática eu não sei quem eu sou, tá? Então, um primeiro sinal dos 4 que nós estamos apresentando aqui, um primeiro sinal de que tu tem algum desafio de percepção de autoconceito é quando tu tem essa flutuação de crença sobre ti mesmo. Um dia tu acha uma coisa, outro dia tu acha outra coisa. Num contexto tu acha uma coisa, no outro contexto tu acha outra coisa. Se isso for se repetindo, aí pode ser um indício de fraqueza em relação à tua clareza de autoconceito. Esse aqui é o número 1, tá? Número 2, agora eu vou pegar o azul. Número 2, questão 4, questão 5 e questão 10. Essas 3 questões, elas discutem uma dificuldade de reconhecer quem tu é. Então eu vou colocar aqui 2, dificuldade de reconhecer quem é. É, ficou horrível. Mas acompanhando a fala dá pra entender. Ah, fugi um pouquinho ali. Deixa eu fazer assim que daí aparece. Então, dificuldade de reconhecer quem tu é. O que essas 4 questões discutem nessa dificuldade de reconhecer quem tu é? Questão 4. Às vezes sinto que não sou realmente a pessoa que eu aparento ser. Isso acontece tanto, mas tanto. Na internet tu posta uma vida feliz, um casamento feliz, um trabalho feliz, mas na prática tu sabe que dentro de casa é mais conflito do que aquele amor todo apresentado na internet. Na internet tu posta que no trabalho tu é muito feliz, mas tu chega em casa e tu tá sempre reclamando do teu trabalho, tu tá sempre reclamando do teu chefe, tu tá sempre reclamando se tu é empresário dos teus funcionários, tu tá sempre com alguma reclamação. Então,
Essa dificuldade de reconhecer quem é, ela tá atrelada a, mais uma vez, a depender do contexto, eu ajo de forma diferente. Então, às vezes eu sinto que eu sou uma coisa, mas na prática eu sou outra. Então, essa dissonância entre crença e ação, entendeu? Então, a crença é: eu tenho um relacionamento perfeito, mas a ação é: meu relacionamento é tenebroso. E isso, muitas vezes as pessoas vão dizer assim: "Ah, isso é síndrome do impostor". Por vezes pode ser uma fraqueza em relação à tua clareza de autoconceito. Por quê? Porque tu tá externalizando algo, só que tu não tem segurança se tu é aquilo. E aí é uma coisa bem importante, e eu vou trazer, um spoiler das soluções, que para que você vá quebrando isso, você vai ter que ter ação e vai precisar ir olhando para os resultados que tu vai fazendo, que tu vai gerando. Então, por exemplo, uma pessoa que é um mentor, um consultor, um planejador financeiro e que tem dívidas, ela pode se achar uma pessoa péssima, porque caramba, como é que eu vou na internet e eu vou dizer que eu resolvo a vida das pessoas se eu mesmo tenho dívida? Aí eu te pergunto, tu já viu alguma pessoa sem ter nenhuma desregulação emocional? Então como é que existem psicólogos? Eles são perfeitos? Eles nunca passam por oscilação emocional? Eles nunca passam por um dia mal? Um dia que eles não estão bem, um dia com humor deprimido. Eles nunca têm conflito? Óbvio que não. Então, como que nós resolvemos isso? Eu tenho que começar. Eu tenho que me apropriar de técnicas que eu vá aplicando na minha vida, que eu vá sugerindo na vida dos outros, e neste movimento de entrar em ação, eu vou vendo os resultados e aí eu vou construindo mais segurança de quem eu sou. O problema é que muitas vezes, diante desta fraqueza, diante disso, às vezes me sinto que não sou a pessoa que aparento ser. Diante disso, o que que a pessoa faz? Ela paralisa e ela evita se expor àquela ação. Então, às vezes eu aparento ser quem eu não sou, dando uma consultoria financeira. Eu aparento ser um consultor, mas na verdade eu tenho dívida. Tá, mas tu já estudou? Tu já percebeu os teus erros? Tu já está no movimento de correção das decisões passadas que tu tomou sem ter o conhecimento que tu tem hoje? E tu tem conhecimento técnico para ajudar outras pessoas. Como que tu te organiza dentro disso? Entrando em ação contigo e com os outros. Caso contrário, se tu não tiver essa ação que te dê a chance de perceber que tu tem competência para sair disso e ajudar outras pessoas a saírem disso, você nunca vai aumentar a sua clareza do seu autoconceito, porque tu sempre vai ficar nesta dúvida: eu aparento ser o que eu não sou. Então haja, colha o resultado disso e melhore a tua consciência de autoconceito, tá? A 5, né, quando penso sobre o tipo de pessoa que fui no passado, não tenho certeza de como eu realmente era. Tem uma coisa que parece muito quando a gente pensa sobre isso, com um perfil de pessoas específicas. Mulheres que muitas vezes se mantêm muito tempo em casamentos que não julgam ser aquilo que realmente gostariam. Só que elas não percebem. Essas mulheres tendem a ter um traço de personalidade muito forte de amabilidade, e aí elas têm dificuldade de impor o que pra elas é importante. Elas têm dificuldade de dizer não, porque elas não querem ter conflito. Então elas passam uma vida inteira num casamento dizendo sim. Não pra elas, mas pra aquilo que o marido gostaria. E aí quando ela se separa, ela olha pra trás e pensa assim: como que eu consegui viver isso tanto tempo? Como que eu consegui viver naquele contexto tanto tempo? Isso é uma falta de clareza de autoconceito, porque significa que tu olha pra trás e tu não te reconhece. E isso não significa que tu é uma pessoa ruim, incapaz ou qualquer coisa, mas significa que por longo tempo tu esqueceu de olhar pra quem mais importa na vida, que é você mesmo. Jéssica, o que eu faço então? Olha pra ti. O que que pra ti é legal? O que que pra ti é importante? Porque quando tu olha pra trás e tu não te reconhece, isso é um sinal de que por muito tempo tu te abandonou.
E agora tá na hora de tu te acolher. Entender o que pra ti faz sentido e é uma vida que vale a pena. É reconhecer quem tu é. É se encontrar contigo novamente. E isso é muito inspirador. E aí eu falo aqui mais de mulheres, porque é quem mais eu vi com esse perfil e atendi nas mentorias e recebo de feedback das mulheres dizendo assim: nossa, Jéssica, eu nem sabia que eu podia viver. Eu nem sabia que a vida era tão bela. Eu tô me redescobrindo. Esse é o movimento. Se redescubra, floresça. Isso vai te ajudar a reconhecer quem tu é. E a 10, mesmo que eu quisesse, acho que não consigo dizer a ninguém como eu realmente sou. Uma dificuldade no presente também de dizer. A pessoa tende a dizer assim: eu sou mãe, eu sou médica, eu sou arquiteta, eu sou música, eu sou hum, profissionalmente. Mas quando tu pergunta assim: tá, mas o que tu gosta? Quais são os teus objetivos? Quais são as tuas metas? O que tu pensa pra tua vida? A pessoa paralisa. Ela diz assim: hã? Eu nunca pensei sobre isso. Não é incomum quando eu quando eu fazia as mentorias individuais e hoje dentro do grupo de mentores que eu supervisiono e que eu indico, nós termos relato de pessoas que tu pergunta assim: que tu espera da tua vida daqui 10 anos?" E a pessoa olha e diz assim: "Eu nunca pensei sobre isso. Não sei." Então percebe que é uma dificuldade muito grande de se reconhecer? Isso também é uma evidência de que a pessoa, ela não tem uma clareza do seu autoconceito. E aí a gente encerra esse segundo grupo de sinais que indicam falta de clareza de autoconceito. Agora eu vou colocar em preto o nosso terceiro, que envolve as questões 3, 6 e 12. Qual é esse fator? Fragilidade. Eu tenho que escrever bem lentamente, que daí ele vai. Mas não foi. Fragmentação da identidade. Ai, que difícil. O que é essa fragmentação da identidade? Essa fragmentação da identidade é a dificuldade de integrar os teus vários eus em uma imagem organizada de si. Porque a gente tem muitos papéis, né? Mas quem eu sou diante de todos esses papéis? Então, a pergunta número 3, por exemplo. Passo muito tempo pensando sobre quem eu sou. É aquela pessoa que fica assim, muitas vezes naquele devaneio, tá, mas quem eu sou? O que eu gosto? O que eu não gosto? Eu tenho uma dificuldade de integrar tudo isso. Juntando com, raramente vivencio conflitos entre os diferentes aspectos da minha personalidade. Então, se a pessoa responde que ela discorda disso, né, porque essa variável é invertida, e nos instrumentos a gente inverte algumas questões para que nós tenhamos uma forma de controle. Se a pessoa responde tudo 2, e ali ela respondeu 2 também, e aquela questão tá invertida, a gente descarta aquele cliente. Porque a gente percebe, aquele cliente, aquele, aquela pessoa que foi pesquisada, né? Porque se ele fez isso, ele não leu as perguntas. Então é uma forma de controle. E aí aqui, se essa pessoa ela diz que não tem, né, esses conflitos, isso é legal. Agora, se a pessoa tem esses conflitos, né, e vivencia conflito entre diferentes aspectos da minha personalidade, então ela pensa assim: ah, uma parte de mim quer viver com segurança, outra parte de mim quer viver o hoje e dane-se o futuro. E existe esse conflito, essa fragmentação do eu do presente com o eu do hoje, ou a questão, aqui eu coloquei a questão 12, é a questão 11. Deixa eu apagar aqui e marcar certinho. Questão 12. É 11. Em geral, tem uma percepção clara sobre quem eu sou, né? E do que eu sou.
Então, percepção clara de quem sou e do que sou. Ou seja, se a pessoa tem baixa clareza de autocontrole, ela não tem essa percepção clara. Ela tem dificuldade de responder quem tu é, para além da tua profissão. Vivendo, somando com essa fragmentação, né? Tá, mas um dia eu quero uma coisa, outro dia outra coisa. Mas o que eu quero de verdade? Então, ela tem dificuldade de entender que, por vezes, não é que ela queira uma coisa ou outra, mas é que ela quer primeiro segurança e depois ela quer construir uma certa liberdade para ela viver algumas coisas. Uma coisa não é conflitante com a outra, só que ela percebe como conflitante, não consegue fazer essa integração. Por isso que este é o fator de fragmentação. Então, se você tem um sinal de que tu te fragmenta, é um sinal de que tu tem baixa clareza de autoconceito. Ah, mas é 8 ou 80, sabe? Ou eu busco segurança ou eu busco viver o presente. Tá, mas para. Não é 8 ou 80. Tem um meio do caminho aí. Tem uma flexibilidade a ser introduzida. Isso é importante que tu tenha essa compreensão. E por fim, mas não menos importante, vou colocar aqui de roxo, o nosso quarto sinal é clareza sobre desejos e direção. Então, eu vou colocar aqui desejo. Clareza sobre o foco. Vou colocar assim, ilustrado. Clareza sobre o foco de para onde eu quero ir. O que acontece, né, na maior parte das vezes? E aí eu tenho aqui a questão 7 e a questão 12. Então, olha só. 7. Às vezes acho que conheço outras pessoas melhor do que conheço a mim mesma. Então, ela olha para outra pessoa e diz assim, acho que para ti é melhor tal coisa, mas ela não sabe o que é melhor para ela. E a 12, principalmente, muitas vezes é difícil para mim tomar uma decisão porque não sei o que realmente quero. Por isso, a falta de clareza em relação a o que eu desejo. Qual é a direção que eu quero tomar? Se tu não tem clareza dos teus objetivos, das tuas metas, de que vida tu te serve pra ti, é óbvio que todos os caminhos eles vão parecer atrativos. E aí tu vai ter dificuldade de dizer não. E quando tu tiver que dizer não, aquele não vai soar como se fosse uma coisa que você tivesse que abrir mão. E aí tu vai olhar e dizer assim, caramba, mas eu queria muito fazer essa viagem. Dizer esse não é, é, é me punir, né? É eu não me permitir. Tá, mas se tu souber que não ir nessa viagem é importante, porque tu tá na construção da tua reserva, tu tem clareza de qual é o teu objetivo. E isso te dá firmeza pra dizer não pra viagem e não pensar que isso é uma frustração, mas olhar pra isso e dizer assim, que massa. Eu tô dizendo esse não com segurança, porque eu sei o motivo desse não e o que eu estou ganhando ao dizer não. Isso eu já falei outras vezes aqui, né? Então, essa pouca clareza sobre os teus desejos e direção também está aí dentro da construção dessa clareza de autoconceito. Eu julgo que eu consegui ilustrar, né, algumas coisas nessa direção, de como que a gente consegue perceber se a gente tem ou não clareza de autoconceito. E agora, voltando para cá, entramos no nosso terceiro momento do podcast. De forma muito rápida, né? Eu vou te propor um exercício. Um exercício, os outros dois eu só vou comentar. De como que você pode, então, trabalhar essa clareza do teu autoconceito. Como que tu pode desenvolver isso? Uma técnica que a gente pode adotar é tu conseguir parar de refletir sobre quem tu é. Nossa, isso é tão comum. Eu também já peguei muitos clientes dessa forma, assim. Eu chegava e começava a sessão e a pessoa começava assim, tá, mas por que acontece isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por que que eu sou assim? Mas por que que acontece isso? Mas por que que não sei o quê? Tu sai dos teus porquês. Silencia um pouco essa tua mente que não para de ficar questionando quem tu é. E olha pra tua ação. Olha pro que tu faz. Porque daí tu vai perceber efetivamente quem tu é. Sem ficar sofrendo. Tentando buscar respostas que por vezes tu não vai encontrar. E como que a gente faz isso? Tu começa a mapear. Então, o que que eu quero? Se você tem uma dificuldade em relação às tuas finanças no sentido de
ter uma clareza das tuas decisões, o que importa, o que não importa. Por hora, tu não vai decidir nada. O que tu vai fazer é acompanhar o teu comportamento durante uma semana. Se tu conseguires durante um mês, então tu faz todo final de semana esse mapeamento. O que tu vai fazer? Tu vai sempre pegar o que aconteceu. Então, por exemplo, essa dicotomia entre fazer a viagem ou não fazer a viagem. Tu pega o que aconteceu. Tu escreve como que tu reagiu. E tu escreve como o que tu reagiu revela sobre quem tu é. Então, por exemplo, meus amigos me convidaram para ir pra viagem. O que eu fiz? Eu fui. O que isso te revela sobre os teus padrões? Tu pode olhar e dizer assim, revela que eu não consigo dizer não. Porque eu tive pronta pra dizer não e eu não disse não, porque passou na minha cabeça a seguinte mensagem: mas se eu dizer não, o que eles vão pensar de mim? Eles vão pensar que eu não tenho condição de ir. Então eu vou dizer sim. Ou pode ser que tenha vindo outro pensamento. Eu vou dizer sim, porque se eu disser não, eu não vou mais fazer parte desse grupo. E eu quero me sentir pertencente, então eu tenho que dizer sim. Então percebe que os dois são sims, mas por caminhos diferentes. É isso que tu tem que começar a perceber. Porque daí tu começa a te conhecer e diz, caramba, então eu tô gastando dinheiro pra tentar me sentir pertencente. Ou no outro, eu tô gastando dinheiro porque eu não quero que eles tenham uma percepção diferente de mim, que eu não tenho dinheiro. O sim é o mesmo, mas os porquês são diferentes. E tu começou a perceber, não ruminando na tua cabeça, mas por meio da ação que tu fez. Então eu quero que tu leve pra casa esse exercício. Leve pra casa, talvez tu já esteja em casa, né? Mas implemente esse exercício. Ele é bem enriquecedor e ele vai fazer com que tu consiga ter uma maior clareza do teu autoconceito, não nos devaneios e ruminações que por vezes vão te dificultar ainda mais, porque tu vai ficar estressado de tanto tentar buscar respostas e não encontrar. Mas tu vai olhando ação por ação e tu vai te descobrindo. E aí tu vai percebendo, mas se eu me mantiver nesse comportamento, isso não aproxima da vida que eu quero, então eu tenho que mudar. E aí tu vai trabalhando essas mudanças. É uma forma bem interessante de se reconhecer.